Hoje a gente vai tirar de uma vez por todas qualquer dúvida na diferença entre o que é um oráculo, qual é a diferença entre o tarô e o baralho cigano e a diferença entre os decks, porque toda vez todo mundo me pergunta isso e hoje eu resolvi sanar essa dúvida. Então vamos lá, vamos começar pelo mais conhecido, que é o tarô. Aqui, esse tarô que eu utilizo é o White, ou Rider-Waite, que para mim é uma leitura mais fácil, eu gosto das cartas. E o que é o tarô? O tarô, ele trabalha com arquétipos. Então vou pegar aqui para vocês entenderem. Aqui a carta dos enamorados, a roda da fortuna, o louco, a estrela. O tarô sempre vai trazer pra gente o que está ali no seu campo áurico, na sua energia. Mostrar padrões, mostrar ciclos que estão se repetindo. Ele vai mostrar ali o que você não está conseguindo enxergar, mas que já é um padrão que está ali com você. E se você não mudar, o que vai acontecer? O tarô é bom para mostrar perspectivas, para testar hipóteses. Se eu tomar essa decisão, qual seria as consequências? Ele mostra possibilidades. Tarô e qualquer oráculo não tem essa coisa de previsão de futuro. É muito mais do que isso. É clareza. É mostrar o que já está ali no seu campo e você não conecta. Isso é o tarô. Esse tarô aqui é o do White, mas tem o tarô de Marcella, tem outros tarôs com outros jogos onde a carta é um pouquinho diferente. Eu me conecto mais com esse tipo de deck aqui, eu tenho mais de um e eu gosto bastante desse aqui. Qual é a diferença do baralho cigano? O baralho cigano, ele é mais direto e prático, ele é mais dia a dia. Ele não romantiza, sabe? Ele fala exatamente o que está acontecendo, papo, bem diretamente ali. E ele vai mostrando as perspectivas que você ainda não enxerga. Então eu gosto bastante do baralho cigano, por exemplo, quando eu vou fazer uma tirada para algum projeto, algum negócio, para carreira. Aí como eu faço? Eu uso os dois decks, tanto o tarô quanto o baralho cigano. O tarô me ajuda a entender como é que está a energia do consulente, quais são os bloqueios, quais são os talentos que ele ainda não se conectou. E o baralho cigano vai me mostrar a forma prática, como é que ele quer mudar de carreira, como é que ele faz para trilhar aquilo, quais são as possibilidades, o que está acontecendo que ele não enxerga. Essa é a informação que o baralho cigano te traz. Mas existem outros tipos de deck, dependendo do tipo de jogada que você está interessado em fazer. Por exemplo, quando alguém vem até mim e diz: Ana, gostaria muito de uma jogada para falar sobre mim, sobre as minhas aptidões, as minhas aspirações, estou muito perdido. Eu uso bastante esse deck aqui, que é do Caminho Sagrado. São cartas xamânicas, que é o xamanismo do norte, e do América do Norte, na verdade. E ele é muito legal, porque ele faz a gente se conectar com ações, temas profundos que estão dentro da gente e a gente às vezes não percebe. Sabe quando você sente que está procurando várias coisas, vários lugares e não chega a lugar algum? Esse tarô aqui, esse baralho, ele ajuda bastante a ter um norte, uma clareza quando os temas são esses. Tem outro também que eu gosto bastante, que são os totens, os animais de poder. Essas cartas aqui são as que eu uso. São bem bonitas, né? Um deck bonito, né? Por quê? Os animais de poder também são arquétipos. O arquétipo da águia, do sapo, do pavão, da borboleta. E eles se conectam com o inconsciente. E eles conseguem te mostrar coisas que estão ali, no seu campo, na sua energia, e você não percebe. Então, da próxima vez que você achar que o tarô, ou o baralho cigano, ou qualquer outro baralho ou oráculo é só para prever o futuro, saiba que ele é muito além disso e que você está fazendo mau uso de uma ferramenta que pode te trazer
muito mais respostas. Ah, e antes que eu me esqueça, oráculos são todas essas ferramentas que usam para fazer uma leitura dos campos das nossas energias. Tem gente que usa a borra do café, tem gente que utiliza pedras, tem gente que utiliza búzios. Então, são maneiras que a gente tem de se conectar com essa energia que está ali no seu campo, das coisas que estão acontecendo, e ver, se nada mudar, o que vai acontecer lá na frente. Mas um oráculo, ele sempre te permite olhar o que vai acontecer, antever, né? Se nada mudar, está levando para esse caminho, e te proporcionar a possibilidade de tomar atitudes e ações que possam fazer com que aquele desfecho mude. Ai, minha bola de cristal? Eu não estou lendo bola de cristal, não. É só para me lembrar que o futuro, ele é feito agora. Então a gente não pode prever, porque uma leitura, ela é sempre o que está acontecendo aqui e agora, certo?